Diz assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse de ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom, sei que tu és maravilhoso, e sei que tu vives pelos séculos dos séculos. Fala conosco em nome de Jesus, Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Pode assentar-se. Graças a Deus, mas vamos lá então, vamos tocar em frente. Deus, Ele é bom. Queridos, nesse livro de Atos dos Apóstolos, começa a contar, Lucas começa a escrever esse livro acerca de tudo o que aconteceu para informar Teófilo. Ele pediu: Lucas, vê tudo que Jesus fez desde que ele começou a pregar até o dia que ele foi elevado aos céus. E Lucas, ele faz esse apanhado todo da história de Jesus, entrando com seus apóstolos, isso em torno de 50 anos depois, em torno dos seus apóstolos. Ele começa a escrever o livro de Atos, exatamente a pedido de Teófilo. Ele queria saber tudo que Jesus fez, e nessa noite a gente vai ver algo que Jesus fez, e tantas coisas ele tem feito em sua vida e em minha vida. E ele começa dizendo: fiz o primeiro tratado, aqui Lucas dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos seus apóstolos que escolhera. Aqui Lucas iniciando esse livro aqui, falando a Teófilo: olha, eu fiz todo o apanhado de Jesus, acerca dos milagres e acerca do que ele ensinou, até o dia que ele foi elevado aos céus, aleluia, deu mandamento pelo Espírito Santo aos seus apóstolos que escolhera. Aqui a gente consegue ver Lucas nas suas primeiras frases, escrevendo aquilo que Jesus tinha ensinado aos seus discípulos. E no versículo 1, no versículo 2, nesse culto de missões, vai nos dizendo: até o dia que foi recebido em cima, até o dia que Jesus se encontra com seus discípulos, 40 dias depois, pós morte dele e ressurreição, ele encontra-se com seus discípulos, e agora ele dá mandamentos ali aos seus discípulos. Ele começa a ensinar aos seus discípulos, aleluia. Ele começa a falar acerca das coisas do reino de Deus. Ele começa a falar acerca das coisas que iriam acontecer, acerca das coisas que ele tinha feito, e como os seus discípulos tinham que sobreviver daí para frente, como eles tinham que fazer daí para frente. E quando nós chegamos no versículo 3, começa a dizer o seguinte: aos quais também, depois
de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então Jesus aparece aqui após 40 dias, falando com os seus discípulos a respeito do reino de Deus. E agora no versículo 4, ele começa a falar com seus discípulos, a dizer a seguinte frase: e estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse-lhe: de mim ouviste. Ou seja, Jesus encontra com seus discípulos e agora ele diz: olha, fiquem todos aqui em Jerusalém, não saiam para lugar algum, até que vocês sejam revestidos com o Espírito Santo de Deus. Jesus sabia, queridos, as guerras que os discípulos iriam enfrentar. Jesus sabia as lutas que estavam para vir sobre eles. Jesus sabia as barreiras que seriam colocadas sobre a vida deles. E agora Jesus, tendo o entendimento que ele tinha a respeito do Espírito Santo, ele começa a dizer: não saia antes de receber a promessa do Pai, o qual ouviste de mim. Qual promessa? A promessa da descida do Espírito Santo. Jesus sabia que para pregar o Evangelho, ou até para viver como crente, quando nós não somos batizados com o Espírito Santo, quando nós ainda não recebemos a virtude dele, nós vivemos em um desejo de seguir a Jesus e de fazer as coisas para Jesus, mas nós ainda não fomos capacitados por inteiro como alguém que é batizado com o Espírito Santo. Jesus sabia que se os discípulos não fossem batizados pelo Espírito Santo, batizado com fogo, se eles não tivessem recebido esse revestimento de poder, muitos deles teriam ficado na beira do caminho, muitos deles teriam ficado, aleluia, sem cumprir o seu ministério. Por isso Jesus fala para eles: não saiam de Jerusalém, até que do Pai venha receber a promessa. Eu não sei, também trazendo aqui para esse lado de promessa, quais são as promessas que você está esperando. Aleluia. A promessa que os discípulos estavam esperando era a promessa de um revestimento, era a promessa de um batismo com fogo. E Jesus disse para eles: fiquem aí até que receba do Pai. Ou seja, tenham paciência aí, vocês vão ser capacitados pelo Espírito Santo, vocês serão revestidos pelo Espírito Santo, e depois vocês vão sair a pregar o Evangelho, e ninguém vai poder te parar. Aleluia. A calúnia não vai poder parar vocês, as lutas não vão poder parar, aleluia. A cadeia não vai poder te parar, os reis não vão poder te parar, os governos não vão poder te parar. Não sei se você está entendendo o que Jesus está dizendo. O que Jesus estava dizendo de fato para eles é: olha, se vocês saírem sem ser revestidos com o Espírito Santo, vocês não vão resistir. Aleluia. Portanto, espere, porque eu vou enviar o ajudador, eu vou enviar o consolador, eu vou enviar aquele que vai te encher de poder, eu vou enviar aquele que vai te dar coragem, eu vou enviar aquele que vai te revestir, eu vou enviar aquele que vai estar com você, eu vou enviar o ajudador, e ele é o Espírito Santo de Deus. Jesus falou: não saiam, aguente a mão. Talvez você já pode trazer para uma área da tua vida, e Jesus nessa noite está dizendo para você: aguente a mão, não saia, aleluia. Vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Deixa Jesus dar o ok, na hora certa vai vir o revestimento sobre a tua vida, e ainda que o inferno venha se levantar sobre a tua vida, o Espírito Santo vai alvorar sobre o teu inimigo e vai dar a tua vitória. E Jesus disse: permaneçam em Jerusalém,
até que do alto sejam revestidos. Aleluia. Versículo 5 vai nos dizendo, nesse culto de missões, porque na verdade João batizou com água. Jesus estava dizendo, porque na verdade vocês foram batizados com água, porque na verdade vocês foram batizados com o batismo de João, e que é um batismo também que declara que nós falamos para o mundo que nós agora vamos servir ao Senhor. É exatamente o que o batismo nas águas nos diz, é um novo rumo para a nossa vida, queridos. Mas agora Jesus estava falando de algo muito mais além. Agora Jesus estava falando de algo muito mais poderoso, o batismo com o Espírito Santo de Deus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois desses dias. E Jesus diz para ele: ei, está perto, aguente a mão, não muito depois desses dias. Queridos, e quando nós olhamos para dentro desse texto aqui, da Páscoa até Pentecostes vai dar 40 dias. Quando a gente começa a analisar, Jesus morreu na Páscoa, e da Páscoa até Pentecoste dá 40 dias, e Jesus encontra com eles aqui 40 dias depois da sua morte e ressurreição. E agora Jesus diz para eles, 40 dias depois: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Queridos, a Bíblia ela vai nos dizendo dentro desse versículo aqui: aqueles pois, versículo 6, aqueles pois que se haviam reunidos, aleluia, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Jesus tinha algo bem maior para os seus discípulos do que a restauração de Israel, do que a restauração governamental de Israel, do que tirar o povo romano que estava dominando Israel naquele tempo e dar todo o poder absoluto a Israel na sua própria terra. Jesus estava falando de algo que a mudança começaria primeiro dentro. Jesus fala para aqueles seus discípulos ali, começa a dizer para eles, eles começam a falar se seria agora o tempo da restauração. Agora Jesus começa a dizer para eles: olha, o que eu tenho para a vida de vocês é muito maior do que a restauração que vocês querem terrena. O que eu tenho para vocês é algo que vai te restaurar por dentro, é algo que vai mudar você. Eu não sei se você está entendendo, queridos. A mudança de um país, a mudança de um estado, a mudança de uma casa, ela depende da mudança interior do seu povo. Quando o povo de um país é mudado interiormente, todo o país é mudado. Quando o povo de uma casa é mudado no seu interior, toda a casa é mudada, porque a mudança maior, ela começa no meu interior, ela começa no teu interior. E enquanto Jesus falava de algo que queria colocar dentro da vida deles, eles estavam falando de algo terreno, Jesus falando de algo espiritual, e eles falando de algo terreno. E agora Jesus dá uma resposta para os seus discípulos e para aquelas pessoas que estavam ali, e disse para eles: eis que ele não, e disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que Jesus queria dizer é o seguinte: não vos pertence saber quando Deus vai mudar, aleluia, Israel, falando governamental. Mas o que importa agora é que vai ser colocado dentro de vocês um poder sobrenatural, o qual vai mudar a sua história, e por meio de você, Israel vai ser mudado. Você está entendendo ou não? Jesus estava falando aqui que a mudança deles, o que Jesus iria colocar dentro deles, aleluia, seria um poder que Jesus estava otorgando sobre a vida deles, de maneira que Israel seria mudado. Ei, a tua casa, ela pode ser mudada, a tua cidade pode ser mudada,
partindo de você e partindo de mim. E Jesus, Ele quer colocar na tua vida algo que vai mudar o teu interior. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E diga aleluia, que eu quero ouvir em nome de Jesus. Amém. Jesus disse: para que se preocupar com coisas governamentais? Para que se preocupar dentro desse texto aqui? Não que Jesus não queira que nós não nos preocupamos, sim, mas Jesus estava falando agora: eu quero colocar algo na vida de vocês que vai te fazer corajoso, de maneira que se o teu país ainda estiver dominado por Roma, falando com eles dentro desse texto, é o que dá a entender. A mudança que eu vou colocar dentro de vocês vai capacitar vocês a ponto de todo o estado ser mudado. Entende isso ou não? Quem está entendendo, dá glória a Deus. E Jesus começa a dizer para ele: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Queridos, entenda isso aqui em nome de Jesus. Eles já eram discípulos, eles já eram apóstolos, mas ainda não eram testemunhas de Jesus. Queridos, lembra-se que Pedro, antes de receber essa virtude do Espírito Santo, quando começaram a falar para ele: ei, você é um parecido com Jesus, ele começou a falar o seguinte: não, eu não conheço, eu nunca estive com ele, nem sei quem é. Queridos, veja que eles não podiam ser testemunhas sem antes receber o poder, a virtude do Espírito Santo de Deus. E Jesus a dizer dentro desse versículo 8: mas receberei a virtude do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem te capacita, é o Espírito Santo de Deus quem te dá ousadia, é o Espírito Santo de Deus quem faz a tua língua calar na hora que é preciso calar, é o Espírito Santo de Deus quem faz você falar na hora que é preciso falar, é o Espírito Santo de Deus quem te lembra quando você há alguma coisa que esqueceu, é o Espírito Santo quem te conduz, é o Espírito Santo quem te guarda. Por isso Jesus disse: olha, eu vou colocar sobre vocês, vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aleluia, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, em qualquer lugar que vocês venham aí, vocês serão a minha testemunha. É o que Deus queria falar. Se estiverem na prisão, vocês não vão ter medo, vão ser minha testemunha. Se venham te pregar em uma cruz, vocês vão ser minha testemunha. Se venham te prender, sei lá o que venhamos imaginar, é o que Jesus estava dizendo: vocês não podem testemunhar sem a virtude do Espírito Santo de Deus. Queridos, porque a gente vê muitas pessoas que elas vão bem na casa de Deus e de repente elas desistem e começam a seguir o caminho dela. É exatamente porque elas ainda não foram revestidas com o Espírito Santo de Deus, pois é o Espírito Santo de Deus quem vai te dar capacidade para ir além. Mas pastor, então me explica, o Senhor uma vez falou que todos que aceitam a Jesus têm o Espírito Santo. Sim, isso é verdade, mas ser batizado em fogo com o Espírito Santo é outra coisa. Ter o Espírito Santo todo crente tem, mas o batismo com o Espírito Santo é o revestimento que o crente precisa para saltar as muralhas, para ir além, para vencer quando todo mundo está dizendo não. Ei, ousadia humana é uma coisa, e ousadia do Espírito Santo é outra, que faz vencer o inferno. Você está entendendo ou não, queridos? Jesus fez questão de dar esse mandamento: não saiam, fiquem em Jerusalém. Agora, quando vocês forem revestidos, você pode ir para Samaria, você pode ir para a Judeia, você pode ir até os confins da terra. E foi assim que o Evangelho chegou até a mim. Eles prenderam Paulo, prenderam Pedro,
Tiago, mataram outras pessoas. Tiago morreu à espada, Estevão morreu apedrejado, mas eles não negaram ao Senhor. Era lançando pedra, Estevão dizendo: eu vejo os céus abertos. Não sei se você está entendendo, porque a Bíblia vai dizer que Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, você que já foi batizado nas águas, você precisa lutar não, ter intimidade com Deus, a ponto de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Vocês entendem isso ou não? E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem, versículo 9, e uma nuvem recebeu, ocultando-o a seus olhos. Esse foi o último mandamento de Jesus. Esse foi a última conversa de Jesus com seus discípulos: ser cheios do Espírito Santo de Deus, pregar o Evangelho. É o que Jesus estava falando. Eu fiz a minha parte, eu vi, deixei os céus, nasci de uma mulher como qualquer criança, cresci, trabalhei, estudei, morri na cruz do Calvário. Agora é a vez de vocês pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Vocês estão entendendo isso ou não? Amém? Jerusalém, a tua casa ali precisa ser pregado no meio da tua casa. Samaria, a tua rua, os teus vizinhos. Judeia, a tua rua, os teus vizinhos ali. Samaria, a tua cidade. Os confins da terra, o teu estado e outros estados e outros países. Então começa na sua casa a pregação do Evangelho, pelo seu modo de viver e pela palavra de Deus que está sobre os teus lábios. E ele disse: revistam de poder e depois saiam. Amém? E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, quem subia? Jesus. Eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, enquanto eles estavam olhando para os céus. Quem sabe alguns dizendo: porque o Senhor está indo, fica conosco. Oh mestre, fica conosco, esperamos 40 dias e agora que te vemos, o Senhor está subindo. Aparece um varão perto dele e começa a dizer assim, versículo 10: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para o céu viste subir. Ou seja, porque vocês estão olhando para os céus, entristecidos, vendo que ele vai voltando para os céus, esse mesmo que vocês viram subir, um dia vocês verão ele voltar. Eu não sei se você está entendendo, queridos. O mesmo era o que Jesus estava falando, aqueles 2 varões falando para os seus discípulos: ei, esses mesmo que vocês estão vindo subir e viram subir, é o mesmo que um dia vocês verão ele vir até as nuvens buscar a tua igreja. Quem é a igreja do Senhor comece a dar glória a ele, seja revestido com o Espírito Santo, aprenda a adorar o Espírito Santo, valorize o Espírito Santo que foi lhe dado por intermédio da morte e ressurreição de Jesus, porque Jesus falou: eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei só,
enviarei um outro Consolador que esteja com vocês até a consumação do século. Entenda isso em nome de Jesus. E agora Jesus diz para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, porque aquele o qual eu vou enviar, ele vai descer sobre vocês, e a vida de vocês não será mais a mesma. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre alguém, a vida não será mais a mesma. Deus tem vitória para a tua vida por meio do Espírito Santo. Amém ou não? Quem está entendendo diz aleluia. E então eles voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Em algumas Bíblias vai dizer 1 quilômetro. E entrando subiram, olha que algo interessante, e entrando subiram ao cenáculo. Era um lugar que eles oravam na casa de Marcos, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas de Tiago. Quando eles voltaram de lá, isso faltava 10 dias para a descida do Espírito Santo. Eles voltaram de lá e eles vão direto para esse local, para esse cenáculo, que era tipo um terraço. Eles subiam e eles oravam constantemente ali. A Bíblia vai dizer que nós já acabamos de ver que até esse acontecimento aqui durou 40 dias. E quando o Espírito Santo de Deus desce sobre eles, o dia de Pentecostes aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Então eles tiveram 10 dias orando até a descida do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que havia em torno de 120 pessoas ali. Mas eu acredito que quando os discípulos voltaram de lá, eles começaram a anunciar: o mestre voltou para os céus, nós encontramos ele, e ele falou que nós vamos ser revestidos de poder. Eu acredito que eles avisaram aos seus amigos, aos seus familiares, e todos se encontraram ali em cima. E eles começaram a orar. Talvez seja como alguns de nós, com as nossas promessas. Eles começaram a orar. Deu o primeiro dia, nada do Espírito Santo descer. Segundo dia, algumas pessoas, quem sabe, já começaram a falar: olha, não vai descer não, eu vou embora. Já são 2 dias de oração, eu já não aguento mais a orar. A minha família está lá, o meu povo está lá, e eu preciso voltar para casa. Eu não sei se você começa a entender. Ao terceiro dia, eu acredito que mais uma porção de pessoas começaram a sair. Ao 4º dia, outras pessoas saíram. Eu acredito dessa forma. 5º dia, 6º dia, e pessoas saindo. 7º dia, 8º dia, e as pessoas desassossegadas. Mas vocês falaram que era um tempo. Logo no final do versículo 5 vai dizer que não muito depois desses dias, duraram 10 dias, mas a Bíblia vai dizer que os apóstolos, os discípulos esperaram, e a Bíblia vai dizer, queridos, que quando chega, aleluia, o 10º dia, a Bíblia vai dizer, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, ele desceu sobre aquele lugar e encheu toda a casa, de maneira que eles começaram a falar em novas línguas. Quando nós chegamos no capítulo 2, a gente vai ver que Pedro estava tão cheio do Espírito Santo, que ele ganhou em torno de 5.000 almas com a primeira pregação, e ele começou a trazer a palavra da Bíblia lá de Gênesis. Ele começou a falar de Abraão e veio trazendo até a chegada de Jesus. E quando ele começou a convidar as pessoas para aceitar a Jesus, a Bíblia vai dizer
que houve um acréscimo de quase 5.000 almas em apenas uma pregação de Pedro, aquele mesmo homem que antes perguntaram: você é um deles? Ele falou: não, eu não conheço, eu não sei quem é. Agora, depois do revestimento do Espírito Santo de Deus, em plena praça pública, dia de Pentecoste, onde toda a cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas, não só de Jerusalém, mas de todas as pessoas do país daquele tempo lá, ao redor de Jerusalém, estavam presentes. E agora Jesus começa a falar que aquele que foi crucificado na cruz do Calvário era o Filho de Deus, e agora as pessoas começaram a se voltar, e no final a Bíblia vai dizer que houve um acréscimo de quase 5.000 almas. Depois da pregação de Jesus, que Pedro pregou, quando foi revestido, ninguém parou mais. Ninguém parou mais os discípulos. Ninguém conseguiu parar mais. Porque eles foram revestidos com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, ela vai nos dizendo aqui, deixa eu pegar esse final desse versículo aqui. E todos estes perseveraram, 14, unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos, a família de Jesus ali presente. Aleluia! Porque eles foram revestidos com o Espírito Santo de Deus. E aqui no capítulo 2, você vai pegar na sua casa e ler, e você vai ver como foi feito a diferença. E agora eles saem por toda a terra e eles pregam o Evangelho a todas as pessoas que eles encontraram. E isso chegou até a mim. Isso chama-se missões. Foi o que os apóstolos fizeram. Mas ninguém faz missões vazios. Vazios não dá vontade de ofertar. Vazios não dá vontade de orar. Vazios não dá vontade de ler Bíblia. Vazios não dá vontade de fazer nada para Deus. Apenas vir à igreja e buscar um pouco de Deus. Mas Deus quer muito mais além para a tua vida. Quer muito mais além para a minha vida. E é por isso que nessa noite Jesus me convida e te convida a orar por todos os missionários que estão espalhados sobre a